Sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, para que Ele cresça e eu diminua. Assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um coração de Deus, importa que Ele cresça e eu diminua. Presta atenção nessa letra, galera. Irmãos, assim como Jesus. E aí? Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. 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 Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai enviou. Temos que ser um, canta aí, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. E chama a galera para participar da nossa live. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Ai, Cristo é. Temos que ser um, como creio que o Pai me enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Ai, gente, é pra mim fazer rir mesmo, né? Tô achando engraçado aqui que uma pessoa, o Ricardo mandou aqui, ó, tá cantando e dançando igual aqueles bonequinhos da Caixa. Ai, eu nem sei disso, mas eu achei engraçado. Ai. Ô Gleide, você chegou atrasada. A música era tão bonita. Acabou que você não ouviu a música. Mas enfim, bom dia para quem é de bom dia para quem já chegou aí. Ai, gente, sábado é maravilhoso, né? Tô um pouco mais animada hoje, eu dormi mais cedo. Gente do céu, eu ando precisando dormir. Vou fechar essa porta aqui, senão ela vai ficar batendo. E bora lá? A gente tem que andar rápido hoje, porque hoje também a gente vai concluir o estudo de Eclesiastes. Depois eu mando lá no grupo a música, tá?
Porque eu já cantei aqui, já teve gente, o Rodrigo já estava até me chamando de bonequinho da caixa, cantando e dançando aqui. Então, bora lá. Vamos começar pelo resumo e depois, gente, fica até o final, que hoje a gente vai finalizar o estudo de Eclesiastes. Nossa, como Deus é maravilhoso. Eu tava pensando assim, nossa, eu vou falar mais do mesmo. E aí eu fiquei lembrando de um monte de coisa aqui. Que Deus, de fato, na verdade, me fez lembrar, né? Porque a gente não lembra de nada mesmo, não, se Ele não quiser. Começando, chama o pessoal aí, chama aí nesse aviões, tem um coração de criança ensinável, ouça a titia e chama aí nesse avião aqui embaixo, para mais gente participar, ok? Ou depois encaminha, vai ficar salvo, encaminha aí pro seu grupo, para outras pessoas que você acredita que pode somar. Enfim, vamos lá, eu chamei o Ricardo de Rodrigo. Eu sou ótima com R. Mas enfim, vamos lá. Resumo da live do Pablo Marçal, parte 1. Hoje iniciou-se com a leitura de Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Depois passamos para o boot cerebral, que é... O que é o boot cerebral? Todo mundo aí sabe, né? Mas vamos falar? O boot cerebral é uma reiniciação de poder da sua mente para você começar muito bem o seu dia, bem ativado, né? Gente, olha aqui. O que está acontecendo com a pessoa que depois de velha está tendo espinha? Mas enfim, vamos lá. Feche os olhos, posição de poder de quem é imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Enche o pulmão. Levanta o queixo, respira fundo 3 vezes. A ti rendo graças, Senhor Jesus, que me consola. A doçura da sua voz sempre está no meu coração. Me dá clareza das coisas do alto. Eu renovo a minha identidade, o meu propósito com o Espírito Santo, e assim como as misericórdias da manhã se renovam todos os dias, eu me renovo em ti, Senhor. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias. Eu ativo o meu propósito e dou direção para minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito. O meu corpo vai desfrutar do melhor dessa terra. Neste momento, você aí mentaliza o que você quer para o seu dia. Hoje é dia de desfrutar da família. Eu nasci para tocar o terror nessa terra e tamo junto até o fim. Esse foi a primeira parte do resumo. Agora vamos para a segunda parte. Hoje se falou de unidade, por isso que eu iniciei com essa música. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Unidade é algo tão sublime, ela é diferente de união. O que une Pai, Filho e Espírito Santo é unidade. Não tem como a gente tentar dividir o que é Pai, o que é Filho, o que é o Espírito Santo, porque eles estão entrelaçados. Não tem como a gente separar um e falar que é simplesmente um. Por quê? Como o Pai em Cristo é, eles são um. Então, quando você vê Jesus, você vê a Deus. Quando você vê a Deus, você vê a Jesus. Quando você vê o Espírito Santo, você vê ambos também. Eles estão, a natureza de um está intrínseca à natureza do outro. E assim, nós também temos que ser um. Tendo dentro da gente Cristo, né? Temos que ser um como o Pai em Cristo é. A maioria dos casamentos tem união. Junta 2 pessoas que parecem estar focadas na mesma coisa, mas o primeiro problema que aparecer, vai cada um para um lado. Perdão e disciplina, gente, são coisas diferentes. Você perdoa, mas a disciplina também tem que acontecer. Isso aqui é só algo relacionado, por exemplo, a casamento, se houve uma traição, se houve algo do tipo. Você perdoa, mas vai haver uma disciplina também. Né? De preferência a ruptura de algum órgão se houve traição. É uma disciplina, né? Básica. Unidade. Se você é alguém que quer chegar em algum lugar, se conecte a alguém que tenha o mesmo propósito.
e que seja eterno. União é, no primeiro deslize você acaba. Alguns têm união, outros têm unidade. Na história da Torre de Babel, por exemplo, eles estavam construindo uma cidade vertical e Deus tinha falado para eles encherem, espalharem pela terra. Mas o povo resolveu ficar aonde? Resolveu ficar naquele mesmo lugar. Em vez de expandir horizontalmente, eles resolveram expandir verticalmente. Daí, eles se conectaram, né, para criar essa torre. E começaram a levantar essa torre. E Deus já tinha falado para eles irem, né, horizontalmente, mas eles foram verticalmente. O Pablo deu uma versão dessa história que eu confesso que eu não conhecia, gente. Eu não sei vocês, mas a versão que eu tive dessa história toda uma vida foi que Deus, ele determinou que as pessoas fossem horizontalmente crescendo na terra. Como elas resolveram crescer na vertical, ele entendeu isso como uma desobediência. Como ele entendeu isso como uma desobediência, ele desceu nessa torre e confundiu a linguagem deles, mudou a linguagem deles para que eles não continuassem crescendo, porque qual que era a ideia deles? Chegarem ao céu. Tipo, isso era um atentado contra Deus, porque você está querendo chegar num lugar que não pertence a você, Deus tinha determinado outra coisa. Então, assim, eu particularmente não sei se essa postura que o Pablo nos mostrou tá certa ou se essa que eu sabia a vida inteira que tá certa. É uma coisa que cabe a você investigar e a pesquisar. Por isso que é bom a gente começar a ter mais discernimento das coisas. E como que a gente passa a ter mais discernimento? Buscando orientação. Qual que foi a explicação do Pablo? Que Deus tinha falado para encher a terra, mas o povo resolveu ficar ali mesmo e construir uma torre. Na ocasião, Deus desceu e falou: eis que o povo é um. De fato, o povo era um. Tem a mesma língua. E começa a fazer. Agora, nada lhe será restrito. Ele diz que é nesse sentido que quando as pessoas falam a mesma língua e elas são um mesmo povo, nada lhe será restrito. Então eles continuaram fazendo. Deus desce, segundo ele, só para soltar o código que todos somos um, e em unidade e em linguagem nada nos seria impossível. Só que tipo, eu nunca ouvi falar nada nesse sentido. Isso está em Gênesis 11, 5 a 7. Então, a gente tem que analisar, não é nem que ele está errado ou se eu estou certa. A questão é porque, gente, uma coisa muito séria que eu tenho aprendido nos estudos bíblicos, você não pode encontrar na Bíblia algo que não está sendo falado. Você não pode ficar falando que na Bíblia está dizendo uma coisa que na verdade não foi a intenção de Deus falar. Você está criando a palavra de Deus, sabe? Você está aumentando a palavra de Deus. Isso, juridicamente falando, por exemplo, existe uma lei. Se existe uma lei, eu não posso expandir o alcance dessa lei, ou eu não posso diminuir o alcance dessa lei. Eu tenho que aplicar essa lei estrito sensu, conforme ela é. A Bíblia é do mesmo jeito, eu não posso expandir uma interpretação, falar que a Bíblia está dizendo uma coisa que ela não disse, ou diminuir a interpretação de uma coisa que a Bíblia não disse. Eu tenho que levar em consideração aquilo que de fato está escrito. Só que, por exemplo, nós às vezes temos dificuldade em entender o que de fato está sendo escrito. Então vai ter uma linha, um posicionamento, existe outro posicionamento. O que está de fato certo, eu não sei. E muitas das vezes algumas coisas vão entrar em divergência. Eu só estou pedindo para vocês tomarem cuidado com interpretações da Bíblia. Quando você fica na dúvida em o que de fato está certo, o que você faz? Pede para Deus te revelar. Porque a verdade dele é única, tá bom? É só para a gente não ficar alienado ao entendimento de uma pessoa ou de outra. Eu estou falando do ponto de vista que eu sempre ouvi falar. Mas o Pablo já deu outro ponto de vista. Ok? Não me batem. Então ele falou que Deus desce só para soltar o código, que todos somos um, que de fato nós somos,
e que em unidade de linguagem nós temos essa unidade de fato, e logo nada nos seria impossível, e faz todo sentido. Agora, quando não se fala a mesma linguagem, que é a parte em que eu disse que foi confundida a língua deles, para eles não continuarem. De fato, a linguagem deles foi modificada e aí eles não conseguiram continuar subindo essa torre. Eu acredito que as duas coisas estão interligadas. Não terá, então, essa unidade quando não se fala a mesma linguagem e eles não conseguiram subir a torre. Suco de laranja é união. Saco de laranja é união. O suco de laranja já é unidade. Se você tem unidade, você está no jogo. Caso contrário, você está fora do jogo. Se você está a fim de explodir, tem que ser um. Mentalize que somos unidade. Batata, por exemplo, você tem uma batata, você vai lavar essa batata, você vai tirar as impurezas. Primeiro você seleciona as que prestam, as que não prestam. Gente, batata podre é horrível, né? O cheiro, descasca ela, vai cozinhar. Quando ela começar a cozinhar, ela vai amolecer. Isso é a mesma coisa que você. Vai quebrando o seu coração. A batata podre você vai descartar, vai jogar fora, porque quando a pessoa não tem o mesmo princípio, não tem o mesmo valor, não tem o mesmo propósito que você, não dá para andar junto. Então, selecionou, lavou, descascou, cozinhou, amassa, mistura os ingredientes e faz um purê. Depois que o purê foi pronto, tem como a batata falar, tem como a batata pedir para sair? Eu quero sair disso aqui. Aí não tem como a pessoa sair, né? Não tem como a batata também sair. E a questão da unidade é justamente isso, quando não dá mais para separar. Gente, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é uma visão que eu tenho de uma coisa boba, não sei se toda vida que eu penso em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu penso nisso. Correndo o risco de dar um exemplo de reducionismo. Eu estou reduzindo demais, mas é uma linguagem alegórica, é uma alegoria para você conseguir visualizar. Olha que interessante, uma vez eu quebrei um termômetro. Vocês já quebraram um termômetro? Uma vez, sem querer, eu deixei quebrar um termômetro, ele caiu no chão. No que ele caiu no chão, o mercúrio que fica dentro dele, aquele metal, né? Ele é mole assim, prata, ele caiu. No que ele caiu, eu era criança. No que ele caiu, ele se dividiu em várias bolinhas. Só que ele caiu, ele dividiu em várias bolinhas. Na mesma hora, ele fez assim, ó, virou uma bolinha de novo. Eu fiquei assim, né? Eu era criança, eu credo, que é isso? Peguei aquilo de novo, joguei. Ele virava um monte de bolinhas. Vocês talvez nunca tiveram essa experiência, é muito interessante. De repente, ele virava uma bolinha só. O que acontece? A natureza era a mesma. Ele era mercúrio. Mas ele caía, ele se dividia em várias bolinhas de mercúrio. A natureza era a mesma, de novo. Só que ele se juntava. É a forma com que eu vejo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A natureza é a mesma. Ele se divide, é a mesma natureza. Ele se une, é a mesma natureza. Eu sempre vejo assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Caiu? Não que caia, né? Mas deu para entender, né? Eu tenho essa alegoria na minha cabeça, essa visão. Aqui é a mesma ideia da batata, né? Da unidade, é a mesma ideia da unidade. Misturou, por mais que caia ali, continua sendo batata. Todas elas são batatas, a essência é batata, mas não tem como dividir uma batata agora por vez. Enfim, era só para ilustrar essa questão da unidade que eu acho interessante. Tá, parte 3 do resumo. Se uma pessoa ela não é uma com Jesus, ela não tem como fazer nada. Você tem que ser um em Jesus. Jesus na Terra, ele era 100% homem, mas quando ele entendeu que tinha amizade com Deus, Jesus passou a ser um com Deus, mesmo sendo homem. Então, ele era 100% homem. Quando ele descobriu a relação que ele tinha com Deus, ele não era mais só 100% homem, agora ele também era 100% divino, né?
Na Galileia tinha uma galera, é só porque ele ainda não tinha destravado, porque Jesus não veio para a terra já sabendo que ele era Jesus, tanto que ele passou todo esse treino, né? Teve uma idade específica para ele começar a exercer o papel desse Jesus que nós conhecemos. Na Galileia tinha uma galera com fome. A Bíblia diz que foram multiplicados tantos pães e peixes que alimentou toda a multidão, e ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes cheios. Jesus multiplicou aqueles pães e peixes. Jesus multiplicou e compartilhou porque ele sabia quem ele era em unidade com o Pai. Ele alcançou o terceiro céu, ele foi lá, buscou tudo isso e trouxe para a terra. Inclusive o Pablo fala numa explicação sobre isso, que foram 12 cestos, porque os discípulos entraram nessa mesma mentalização de alcançar o terceiro céu e buscar, por isso foram 12 cestos, eram 12 discípulos. Foca no vento que faz a curva, que é o Espírito Santo. Foca no vento que faz a curva e não na curva. Hoje em dia a gente tem muita curva aí, né? Na internet, então, você, dependendo, só vê curva de mulher aí ultimamente. Então não é foca no vento que faz a curva, que é o Espírito Santo, e pare de focar nas curvas. Tudo que eu coloquei à mão será próspero. Por quê? Se você entende que você é próspero em Deus, tudo que você colocar à mão também será próspero. A terra, ela é altamente próspera. Você também é altamente próspero. Dá para você se reerguer, dá para fazer tudo de novo. Você tem um poder ilimitado quando você tem conhecimento do poder que você tem em Deus. E as coisas passam a acontecer na velocidade que Deus falou também. Você não pode combinar abacate com batata, assim como não se pode combinar pato com águia. Um vai limitar o outro, não dá para os dois ficar misturados, não dá para os dois ficarem juntos, porque eles vão ficar frustrados. Uma natureza limita a outra. No reino animal, que você seja um leão. No reino mineral, que você seja ouro. No reino humano, que você seja um governante. Em qualquer reino, você é um líder. Se você acredita que em qualquer reino você é um líder, a sua crença limitante já era, e Deus te deu liberdade, e você também já vai ser alguma coisa de relevante nessa terra. Se você tem unidade, você arregaça. Se você não tem unidade, você volta para trás, fica no passado e já era também. Reserva mental. A reserva mental é quando você rotula as pessoas. E quem é livre não tem rótulo. Quem tem nome forte não precisa de título. Eu sou imagem e semelhança do Criador e estou o que eu quiser. Você não precisa de rótulo. Se você é livre, a unidade aponta para a mesma coisa. Quando você é livre, você atrai isso. Você atrai pessoas com o mesmo propósito. Você atrai pessoas com essa liberdade. Não tem como ninguém te parar. Se Deus te passa para fazer algo, fala para Deus, estamos juntos. Ao invés de falar que não dá conta de fazer alguma coisa, se Ele falou para você fazer, arregaça, vai fazer. Distribuir a autoridade para fazer todos crescer rápido. Jesus fez isso. Ele distribuiu entre os discípulos para eles ajudarem ele a fazer, a levar a palavra, e ele cresceu muito mais rápido, né? O nome dele, a palavra de Deus se cresceu muito mais rápido na terra, se difundiu muito mais rápido. Sua obrigação é ser maior. Jesus disse, vocês farão coisas maiores ainda. E a gente ainda tem Jesus, né, dentro da gente. Então, não tem como, né? A gente tem que ser maior mesmo. O segredo do fogo são novas brasas. O segredo do fogo é o renovo, se renovar, né? A cada manhã, renovar esse fogo. Seja abençoado e próspero em tudo que você colocar as mãos. A oração de finalização hoje da live foi: Pai, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, que elas entrem no processo e entendam o que vieram fazer nesta terra. Que seu dia seja abençoado. Amém?